Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 1. Ó meu Senhor, Sri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Sri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Sri Krishna, que é eternamente existente, na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Significado: reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, diretamente indicam o Senhor Sri Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. Este fato será explanado mais explicitamente no texto desta obra. Sri Vyasadeva afirma aqui que Sri Krishna é a personalidade de Deus original e que todas as outras são suas porções plenárias, diretas ou indiretas, ou porções das porções. Srila Jiva Goswami explica ainda mais explicitamente este tema em seu Krishna Sandarbha. E Brahma, o ser vivo original, explica o assunto Sri Krishna em seu tratado denominado Brahma Samhita. No Samaveda Upanishad também se afirma que o Senhor Sri Krishna é o divino filho de Devaki. Portanto, nesta oração, a primeira proposição mantém que o Senhor Sri Krishna é o Senhor primordial. E se alguma nomenclatura transcendental pode ser entendida como pertencente à absoluta personalidade de Deus, ela deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. Em muitas passagens do Bhagavad Gita, o Senhor afirma ser a personalidade de Deus original, o que é confirmado por Arjuna, e também por grandes sábios, tais como Narda, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana também se declara que dentre os inumeráveis nomes do Senhor, o nome Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção plenária da personalidade de Deus, e todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas neste texto. O nome Vasudeva particularmente designa o divino filho de Vasudeva e Devaki. Sri Krishna é sempre objeto de meditação dos Paramahamsas, que são os mais perfeitos entre aqueles que estão na ordem renunciada da vida. Vasudeva, ou Senhor Sri Krishna, é a causa de todas as causas. Tudo que existe emana do Senhor. Como isso acontece, é explicado nos capítulos posteriores deste trabalho. Esta obra é considerada por Mahaprabhu Sri Chaitanya
como Purana imaculado, porque contém a narração transcendental da personalidade de Deus, Sri Krishna. A história do Srimad Bhagavatam é também muito gloriosa. Foi compilada por Sri Vyasadeva, depois de ele amadurecer no conhecimento transcendental. Ele a escreveu sob as instruções de Sri Naradaji, seu mestre espiritual. Vyasadeva compilou toda a literatura védica, contendo as 4 divisões dos Vedas, os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, os Puranas, o Mahabharata, e assim por diante. Todavia, não ficou satisfeito. Sua insatisfação foi observada por seu mestre espiritual, e assim Narada o aconselhou a escrever sobre as transcendentais atividades do Senhor Sri Krishna. Tais atividades transcendentais são narradas especificamente no 10º canto desta obra. Mas, para alcançar sua substância mesma, deve-se proceder a estudo gradual, desenvolvendo o conhecimento das categorias. É natural que uma pessoa de mente filosófica queira conhecer a origem da criação. À noite, ela vê as estrelas no céu e naturalmente especula sobre seus habitantes. Tais indagações são naturais ao homem, porque o homem tem uma consciência mais desenvolvida que a dos animais. O autor do Srimad Bhagavatam dá uma resposta direta a tais indagações. Ele diz que o Senhor Sri Krishna é a origem de todas as criações. Ele não é apenas o criador do universo, mas também o destruidor. A natureza cósmica manifestada é criada em um determinado período pela vontade do Senhor. Ela é mantida por algum tempo e então é aniquilada pela sua vontade. Portanto, a suprema vontade está por trás de todas as atividades cósmicas. Existem, é claro, ateístas de várias categorias que não acreditam em um Criador, mas isto é devido a um pobre fundo de conhecimento. O cientista moderno, por exemplo, tem criado satélites espaciais, e por determinados arranjos, esses satélites são lançados ao espaço exterior, para voar por algum tempo sob controle remoto do cientista. Analogamente, todos os universos, com inumeráveis estrelas e planetas, são controlados pela inteligência da personalidade de Deus. Na literatura védica, está dito que a verdade absoluta, a personalidade de Deus, é a chefe entre todas as personalidades vivas. Todos os seres vivos, começando do primeiro ser criado, Brahma, até a mais pequena formiga, são seres individuais. E acima de Brahma, existem ainda outros seres vivos com capacidades individuais, e a personalidade de Deus é também um ser vivo similar. E assim, como os outros seres vivos, ele também é um indivíduo. Mas o Senhor Supremo, ou o Ser Vivo Supremo, tem a maior inteligência e possui superelevadas, inconcebíveis energias de diferentes variedades. Se o cérebro humano pode produzir um satélite espacial, pode-se facilmente imaginar como os cérebros superiores ao do homem podem produzir coisas similarmente maravilhosas, que são muito superiores. Uma pessoa razoável aceitará facilmente este argumento, mas há ateístas obstinados que nunca o aceitariam. Srila Vyasadeva, contudo, aceita de vez a suprema inteligência como Parameshvara. Ele oferece suas respeitosas reverências à suprema inteligência, chamada Para ou Parameshvara, a suprema personalidade de Deus. E este Parameshvara é Sri Krishna, como se admite no Bhagavad Gita e outras escrituras entregues por Sri Vyasadeva, e especificamente neste Srimad Bhagavatam. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que não há outro Paratattva, summum bonum, além dele próprio.
Portanto, Sri Vyasadeva, de imediato, adora o Paratattva Sri Krishna, cujas atividades transcendentais são descritas no 10º canto. Pessoas inescrupulosas vão imediatamente ao 10º canto, e especialmente aos 5 capítulos que descrevem a dança da rasa do Senhor. Esta porção do Srimad Bhagavatam é a parte mais confidencial desta grande literatura. A menos que estejamos completamente versados em conhecimento transcendental do Senhor, é certo que entenderemos mal os adoráveis passatempos transcendentais do Senhor, chamados dança da rasa, e seus tratos amorosos com as gopis. Este tema é altamente espiritual, e somente as pessoas liberadas, que gradualmente atingiram o estágio de Paramahamsa, podem transcendentalmente saborear esta dança da rasa. Srila Vyasadeva, portanto, dá ao leitor a oportunidade de gradualmente desenvolver a compreensão espiritual, antes de realmente saborear a essência dos passatempos do Senhor. Portanto, ele propositadamente invoca o mantra Gayatri, Dimahi. Este mantra Gayatri é destinado a pessoas espiritualmente avançadas. Alguém que seja bem-sucedido em cantar o mantra Gayatri pode entender a posição transcendental do Senhor. Devemos, portanto, adquirir qualidades bramínicas, ou situar-nos perfeitamente na qualidade da bondade, para cantarmos o mantra Gayatri com êxito, e então atingirmos o estágio de transcendentalmente compreender o Senhor, seu nome, sua fama, suas qualidades, e assim por diante. O Srimad Bhagavatam é a narração do Svarupa do Senhor, manifestado por sua potência interna. E esta potência é distinta da potência externa que manifesta o mundo cósmico, do qual temos experiência. Srila Vyasadeva faz uma distinção clara entre ambas neste shloka. Sri Vyasadeva diz que a potência interna manifestada é real, ao passo que a energia externa manifestada, sob a forma da existência material, é apenas temporária e ilusória, como a miragem no deserto. Na miragem do deserto não existe água real, há somente aparência de água. A água real está em algum outro lugar. A criação cósmica manifestada parece ser realidade, mas a realidade, da qual esta é apenas uma sombra, está no mundo espiritual. A verdade absoluta está no céu espiritual e não no céu material. No céu material, tudo é verdade relativa, a saber, uma verdade dependente de algo mais. Esta criação cósmica resulta da interação dos 3 modos da natureza, e as manifestações temporárias são assim criadas para apresentar uma ilusão de realidade, à mente confusa da alma condicionada, que aparece em muitas espécies de vida, incluindo semideuses superiores, como Brahma, Indra, Chandra e outros. De fato, não há realidade no mundo manifesto. Parece haver realidade, contudo, por causa da realidade verdadeira que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com sua parafernália transcendental. O engenheiro-chefe de uma construção complicada não toma parte pessoalmente na construção, mas conhece os 4 cantos da mesma, porque tudo é feito sob sua direção. Ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. De forma similar, a personalidade de Deus, que é o supremo engenheiro desta criação cósmica, conhece os seus 4 cantos, embora os afazeres estejam sendo executados pelos semideuses. Desde Brahma até a formiga insignificante, ninguém é independente na criação material.
A mão do Senhor é vista em toda a parte. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, emanam dele. E qualquer coisa criada neste mundo material nada mais é que a interação de duas energias, a material e a espiritual, que emanam da verdade absoluta, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Um químico pode produzir água no laboratório químico, misturando hidrogênio com oxigênio. Mas, na realidade, a entidade viva trabalha no laboratório, sob a direção do Senhor Supremo. E os materiais de que se utiliza também são supridos pelo Senhor. O Senhor conhece tudo, direta e indiretamente. É cônscio dos mínimos detalhes e é completamente independente. Ele é comparado a uma mina de ouro, e as criações cósmicas, sob muitas diferentes formas, são comparadas a objetos feitos de ouro, tais como anéis, colares e assim por diante. O anel e o colar de ouro são qualitativamente iguais ao ouro da mina, mas quantitativamente o ouro da mina é diferente. Portanto, a verdade absoluta é simultaneamente una e diferente. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta, mas ao mesmo tempo, nada é independente da verdade absoluta. As almas condicionadas, desde Brahma, que engenham o universo inteiro, até a formiga insignificante, estão todas criando, mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo. O materialista pensa erroneamente que não há outro Criador além dele próprio. Isto se chama Maya, ou ilusão. Por causa de seu pobre fundo de conhecimento, o materialista não pode ver além do alcance de seus sentidos imperfeitos. E assim ele pensa que a matéria assume automaticamente sua própria forma, sem o auxílio de uma inteligência superior. Isso é refutado neste shloka por Srila Vyasadeva. Uma vez que o todo completo, ou a verdade absoluta, é a fonte de tudo, nada pode ser independente do corpo da verdade absoluta. Qualquer coisa que aconteça ao corpo torna-se rapidamente conhecida pelo corporificado. Do mesmo modo, a criação é o corpo do todo absoluto. Portanto, o absoluto conhece direta e indiretamente tudo o que acontece na criação. No Shruti Mantra também se estabelece que o todo absoluto, o Brahman, é a fonte última de tudo. Tudo emana dele e tudo é mantido por ele. E no final, tudo entra nele. Esta é a lei da natureza. No Smriti Mantra, o mesmo se confirma. É dito que a fonte da qual tudo emana no começo do milênio de Brahma e o reservatório no qual tudo finalmente entra é a verdade absoluta, ou Brahman. Os cientistas materiais tomam como certo que a fonte última do sistema planetário é o Sol, mas não são capazes de explicar a fonte do Sol. Aqui, a fonte última é explicada. De acordo com a literatura védica, Brahma, que pode ser comparado ao Sol, não é o Criador último. Afirma-se neste shloka que Brahma aprendeu o conhecimento védico da personalidade de Deus. Pode-se argumentar que Brahma, sendo ser vivo original, não poderia ter sido inspirado, porque não havia nenhum outro ser vivo naquele tempo. Aqui se afirma que o Senhor Supremo inspirou o Criador secundário, Brahma, para que Brahma pudesse executar suas funções criativas. Assim, a inteligência suprema por trás de todas as criações é a divindade suprema, Sri Krishna. No Bhagavad Gita, o Senhor Sri Krishna declara:
que é ele somente que superintende a energia criativa, Prakriti, que constitui a totalidade da matéria. Por isso, Sri Vyasadeva não adora Brahma, mas o Senhor Supremo, que orienta Brahma em suas atividades criativas. Neste shloka, as palavras particulares Abhigya e Swarat são significativas. Estas duas palavras distinguem o Senhor Supremo de todas as outras entidades vivas. Nenhuma outra entidade viva é Abhigya ou Swarat, isto é, ninguém é plenamente consciente, nem plenamente independente. Mesmo Brahma tem que meditar no Senhor Supremo para criar. O que dizer então de grandes cientistas como Einstein? Os cérebros de tais cientistas não são certamente produtos de algum ser humano. Os cientistas não podem fabricar tais cérebros. E o que dizer dos ateístas tolos que desafiam a autoridade do Senhor? Mesmo os impersonalistas mayavadis, que se gabam de poder tornar-se unos com Deus, não são nem Abhigya, nem Swarat. Esses impersonalistas submetem-se a severas austeridades para adquirir conhecimento, a fim de se tornarem unos com o Senhor. Mas, finalmente, tornam-se dependentes de algum discípulo rico, que os supra de dinheiro para construir mosteiros e templos. Ateístas como Ravana ou Hiranyakashipu tiveram que submeter-se a severas penitências antes que pudessem escarnecer da autoridade do Senhor. Mas, finalmente, ficaram desamparados e não puderam se salvar quando o Senhor apareceu diante deles com uma morte cruel. Este é também o caso dos ateístas modernos, que, da mesma forma, ousam zombar da autoridade do Senhor. Tais ateístas receberão o mesmo tratamento, pois a história se repete. Sempre que os homens negligenciam a autoridade do Senhor, a natureza e suas leis ali estão para penalizá-los. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, no bem conhecido verso Yada Yada Dharma Syaglanihi. Sempre que há um declínio de Dharma e uma ascensão de Adharma, ó Arjuna, então eu me encarno. Bhagavad Gita 4.7. O Senhor Supremo é todo perfeito, como é confirmado em todos os Shruti Mantras. Está dito nos Shruti Mantras que o Senhor todo perfeito lançou um olhar sobre a matéria e assim criou todos os seres vivos. Os seres vivos são partes integrantes do Senhor, e ele fecunda a vasta criação com sementes de centelhas espirituais. E assim as energias criativas são acionadas para desempenhar muitas criações maravilhosas. Um ateísta poderia argumentar que Deus não é mais perito que um relojoeiro, mas é claro que Deus é superior, porque ele pode criar máquinas em forma de duplicatas masculinas e femininas. As formas masculinas e femininas, de diferentes tipos de mecanismos, continuam produzindo inumeráveis máquinas similares, sem a posterior intervenção de Deus. Se o homem pudesse fabricar tal conjunto de máquinas capazes de produzir outras máquinas sem sua intervenção, então ele se aproximaria da inteligência de Deus. Mas isto não é possível, pois cada máquina tem que ser manejada individualmente. Portanto, ninguém pode criar tão bem como Deus. Outro nome para Deus, Asamordhva, que significa que ninguém é igual ou superior a ele. Param Satyam, ou a verdade suprema, é aquele que não tem igual ou superior. Isto é confirmado nos Shruti Mantras. É dito que antes da criação do universo material, existia somente o Senhor, que é o mestre de todos. O Senhor deu instruções a Brahma sobre o conhecimento védico. Este Senhor tem que ser obedecido sob todos os aspectos. Qualquer um que queira safar-se do enredamento material deve render-se a ele. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita.
A menos que nos rendamos aos pés de lótus do Senhor Supremo, certamente ficaremos desorientados. Quando um homem inteligente se rende completamente aos pés de lótus de Krishna, sabendo que Krishna é a causa de todas as causas, como se confirma no Bhagavad Gita, somente então pode este homem inteligente tornar-se um Mahatma, ou grande alma. Mas raramente se vê uma grande alma assim. Apenas os Mahatmas podem entender que o Senhor Supremo é a causa primordial de todas as criações. Ele é Parama, ou a verdade última, porque todas as outras verdades são relativas a ele. Ele é onisciente. Para ele, não há ilusão. Alguns eruditos mayavadis argumentam que o Srimad Bhagavatam não foi compilado por Sri Vyasadeva, e outros sugerem que este livro é uma criação moderna, escrita por um tal Divopadeva, a fim de refutar tais argumentos sem sentido. Sri Sridhar Swami chama atenção para o fato de que há referências ao Bhagavatam em muitos dos mais antigos Puranas. Este primeiro shloka do Bhagavatam começa com o mantra Gayatri. Há referência a isto no Matsya Purana, que é o mais velho dos Puranas. Nesse Purana está dito, com referência ao mantra Gayatri do Bhagavatam, que há muitas narrações de instruções espirituais que começam com o mantra Gayatri. E há a história de Vritasura. Quem quer que presenteie esta grande obra num dia de lua cheia alcança a perfeição máxima da vida, retornando ao Supremo. Há referência ao Bhagavatam também, em outros Puranas, onde se afirma claramente que esta obra compõe-se de 12 cantos, que incluem 18.000 shlokas. No Padma Purana também há referência ao Bhagavatam, numa conversação entre Gautama e Maharaj Ambarish. O rei foi aconselhado nessa passagem a ler regularmente o Srimad Bhagavatam, se desejasse libertar-se do cativeiro material. Em tais circunstâncias, não há dúvida sobre a autoridade do Bhagavatam. Dentro dos últimos 500 anos, muitos sábios eruditos e acharyas, tais como Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya e muitos outros eruditos destacados, mesmo após a época do Sr. Chaitanya, fizeram elaborados comentários sobre o Bhagavatam. E o estudante sério faria bem se tentasse examiná-los para melhor saborear as mensagens transcendentais. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur discorre sobre a original e pura psicologia sexual, Adiras, desprovida de qualquer inebriamento mundano. Toda a criação material funciona sob o princípio da vida sexual. Na civilização moderna, a vida sexual é o ponto focal para todas as atividades. Para onde quer que nos voltemos, vemos a vida sexual predominante. Portanto, a vida sexual não é irreal. Sua realidade é experimentada no mundo espiritual. A vida sexual material é senão um reflexo pervertido do fato original. O fato original é a verdade absoluta, e deste modo a verdade absoluta não pode ser impessoal. Não é possível ser impessoal e conter vida sexual pura. Consequentemente, os filósofos impersonalistas têm dado ímpeto indireto à abominável vida sexual mundana, por terem hiperenfatizado a impersonalidade da verdade última. Consequentemente, homens sem informação da real forma espiritual do sexo têm aceito a pervertida vida sexual material como o máximo de tudo. Há uma distinção entre vida sexual na condição material doente e vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavatam gradualmente levará o leitor imparcial
ao estágio máximo de perfeição da transcendência. Capacitá-lo-á a transcender os 3 modos das atividades materiais, ações fruitivas, filosofia especulativa e adoração de deidades funcionais, como se inculca nos versos védicos.